Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Compartilhe, divulgue, dê seu like, deem seu like ou seu dislike se for o caso. E mais uma vez vamos falar sobre a pessoa do Deus hebreu. Esse vídeo seria uma continuidade daquele outro vídeo que fala da questão do amor de Deus, certo? Que Deus é amor. Bom, há coisas impossíveis para Deus. Ou seja, há coisas impossíveis que Deus não pode fazer. Há coisas que Deus não pode fazer, porque Javé não ama seus inimigos. Certa vez, Jesus disse que seus discípulos deveriam orar e amar até por seus perseguidores e inimigos, porque seu Pai, que está no céu, por ser tão bom e justo, quando manda chuva, vento e sol e todas as coisas boas, ele as manda tanto para as pessoas justas quanto para as pessoas injustas, ou para as pessoas boas e para as pessoas más. Ou seja, ele dá ou faz o bem sem olhar a quem. Seria mais ou menos isso que a passagem quer dizer. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, disse Jesus. Eu, porém, lhes digo, porém, porque havia quem dissesse que não era assim. E quem é que dizia que não deveria ser assim? A lei dos hebreus. Por isso que Jesus disse: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele está se opondo a algo que era dito. E onde é que está esse algo que é dito que ele não concorda e que ele está discordando? Na lei dos hebreus. Então Jesus disse: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Porque a lei dos hebreus dizia que eles eram para odiar os inimigos dele, não é para amar inimigo nenhum. É tanto que saiu matando, né? Quem eram os inimigos dos hebreus? Os cananeus e os outros povos. E os hebreus queriam o quê? Matar todo mundo. Por quê? Porque eram inimigos dele. O próximo para um hebreu era outro hebreu, não era outros povos e outras nações. Mas Jesus veio com essa nova ideia de próximo. Aí daí ele falar: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Veja, desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Ou seja, o Deus hebreu faz o bem sem olhar a quem, faz o bem tanto a bons quanto injustos, faz o bem a quem merece e a quem não merece. Dessa forma, os cristãos, disse Jesus, né? Deveria também, não era para os cristãos só orarem para aqueles que lhe faziam o bem, mas também para aqueles que poderia ou lhe faziam o mal. Essa era a ideia de Jesus, amar, amar e orar até mesmo pelos os inimigos. Isso se espelhando em quem? No Deus do Velho Testamento, porque Jesus disse que o Pai que está nos céus fazia assim. Uma outra mentira de Jesus, né? Que o Pai que estava nos céus não fazia nada disso, certo? Pelo contrário, o Pai que estava no céu mandou os hebreus matar todo mundo, né? Porque ninguém adorava ele. Ele só queria o amor dos hebreus. Aí Jesus vem com essa mentirada, dizer que o Deus hebreu é o seu pai, né? O que é ele mesmo. Já aí você vê outra mentirada, né? Dizer que Jesus era Deus e que Deus era ele, né? Se o Deus do Antigo Testamento mandar matar todo mundo, aí Jesus vem e diz que é para amar até mesmo os inimigos. Mas o Deus hebreu, que diz que é ele lá no Velho Testamento, disse o contrário. Diz que é para matar todo mundo, que não é para amar nada de inimigo, não. Era para matar os inimigos. Amar é só para amar o hebreu. Era assim que o Deus hebreu dizia. Jesus disse o contrário. Então Jesus não pode ser Deus. Como é que uma pessoa com outra tem é a mesma pessoa, tem a mesma ideia e tem o mesmo modo de agir e de pensar? E, e, e quando você compara essas ideias dele, você vê que essas ideias são opostas e diferentes. Crente só, olha, cristão e esses teólogos de meia boca que tem, todos são meia boca, né?
que teologia é zero, só serve para mentir, enganar pessoas, colocar pessoas nos currais, entre aspas, para sugar o que elas têm de melhor. Teologia serve para enganar pessoas, induzir pessoas ao erro. É isso que teologia serve. Para isso que teologia serve, entendeu? É para isso que um outro pastor se gaba de ter um diploma de teólogo. Para quê? Para enganar pessoas. Para que, com base naquele título que ele tem, os bobos acreditem naquilo que ele fala. Jesus queria assim mostrar que o Deus do Velho Testamento, a quem os escritores do Novo Testamento lhe atribuíram a qualidade de pai, era imparcial. Esse Deus não colhia, aliás, desculpa, esse Deus não escolhia a quem fazer o bem, fazia a todos sem distinção. Essa é a ideia dos cristãos, né? Pobre Jesus, pelo visto, nunca havia lido as escrituras de seu próprio povo e de seu próprio pai, né? O motivo talvez se dê porque ele era um analfabeto. As histórias que ouvia de Javé eram aquelas que lhe chegavam aos ouvidos numa esquina ali a colar, ou numa sinagoga, né? Em que os textos lidos são escolhidos a dedo e mesmo quando o texto parece ser muito duro de ouvir, logo lhe é dado uma interpretação eufemística e espiritual, né? Nós constantemente vemos isso, né, por parte dos cristãos, né? Quando a passagem mostra um ato que coloca o Deus hebreu em maus lençóis, do tipo, isso Deus não pode estar fazendo. Aí os cristãos, aí, lógico, né, os cristãos, aqueles que dizem que é teólogos, né? Logo inventa e as ovelhas bobas, né, que não pensam, saem repetindo as bobagens que eles falam, né? Aí eles pegam a passagem e dizem que ali é um sentido figurado, é uma coisa desse tipo, não é literal, né? Essa é a artimanha para enganar trouxas. Nada muito diferente do que acontece hoje em muitas, ou melhor, em todas as religiões ditas cristãs, né? E sempre todas elas fazem isso. Deus mentiu? Não, isso aí é figurado. Deus matou crianças, mandou estuprar os hebreus, Deus mandou os hebreus estuprar mulheres, roubar a terra dos outros povos? Não, isso não. Os hebreus já tinham suas terras, os hebreus compraram as terras. Eles só estavam as tomando de volta, mas elas eram deles. Essa é a mentirada que eles inventam. Deus não odeia, não, Deus não odeia não, isso é figurado. Jeová não era nada bom. A própria lenda de Jesus deixa bem claro isso. Javé, segundo o Novo Testamento, enviou seu filho para os judeus. Sim, a salvação era uma promessa dada aos judeus e não aos pagãos convertidos ao cristianismo. Por aí você já vê a mentirada dizer que Deus faz o bem tanto a quem merece que não merece. Mentira. A história do Messias, inicialmente, apontava que ele veio para salvar os hebreus, os judeus, o povo escolhido de Javé. Lembre-se que Jesus disse: Eu vim para os da casa de Israel. E quem é os da casa de Israel? Por acaso são os gentios, né? Quando mandou os seus apóstolos pregar, foi que ele disse: Não se aproximeis das cidades dos gentios e nem dos samaritanos. Ou seja, sai para ir atrás dos judeus. Como é que não havia predileções para determinadas pessoas? O próprio Jesus é contraditório, percebe? Isso tudo é mentira. É essa a ideia inicial dos que escreveram o Novo Testamento. Essa mítica salvação só alcançou os pagãos porque os judeus, como povo escolhido, haviam supostamente rejeitado ao filho de Javé como seu Messias. Se não fosse inventar esse personagem, né? O Jesus é um personagem inventado.
pelos cristãos. Aí esse personagem inventado pelos cristãos foi rejeitado pelos judeus. Então, o que foi que eles fizeram? Criaram as histórias em que os judeus eram excluídos dessa salvação dada por Javé, que inicialmente era para os judeus, mas que eles rejeitaram esse Messias, esse suposto Messias, então expurgaram os judeus dessa salvação e expandiram para os outros povos. Se não fosse a rejeição dos judeus ao Messias cristão enviado pelo Deus Javé, eles permaneceriam como povo santo. As primícias de Javé e as primícias de Javé. E aos cristãos nada seria reservado, a não ser um inferno de fogo, que talvez nem isso lhes seria dado, posto que os escritores dos judeus, posto que os escritos dos judeus, em muitas passagens, ignoram a existência de tal lugar. Nem o inferno os cristãos iam receber como recompensa. O simples fato de haver na Bíblia um Deus, que se diz Deus de Israel, né? O Deus da Bíblia se declara em letras capitulares como o Deus de Israel. Ele não se diz Deus de outros povos. Ele se diz Deus de Israel. Ele se localiza dentro das terras de Israel. Ele diz ser Deus desse povo. Ele diz ser um judeu. Já desmascara tudo isso aí, já desmascara a falácia do pseudo-messias em dizer que Deus não escolhe fazer o bem independente das ações das pessoas. Se as pessoas são mais ou ruins, ele faz todo o bem para qualquer pessoa. Só isso já desmente a falácia do pseudo-messias, né? Esse Deus criado nos fundos dos desertos era extremamente parcial, tanto que escolheu um povo como seu e queria que esse povo chamasse de Deus, Deus de Israel. É isso que ele dizia, né? Que Israel seria o seu povo e ele seria o Deus de Israel, certo? Que ele chamaria Israel do povo dele e que Israel ia chamar ele de meu Deus. Era assim que o Deus hebreu fala em diversas passagens do Velho Testamento. As palavras de Jesus são vazias de sentido. Veja que se Javé fizesse o bem a todos, independentemente de raça, e quisesse que seus servos fizessem o mesmo, ele não reservaria, de acordo com a crença cristã, um inferno no qual serão queimadas crianças e adultos para sempre. Só essa mentirada do inferno já desmascara essa questão do amor eterno de Deus. Porque ele, segundo essa crença, reservou um lugar, um inferno de chamas eternas que vai consumir eternamente sem parar tanto o diabo quanto aquelas pessoas que forem para lá. E quem é que vai para lá? As pessoas mais. E quem é que supostamente vai para o céu gozar das delícias? Quem é? As pessoas boas, nessa ótica cristã, né? Então há uma separação de pessoas boas e más que vão receber determinadas recompensas. As boas herdarão o reino dos céus, as más irão para o inferno queimar eternamente. Então, como é que esse Deus se diz um Deus que quando faz o bem, não olha a quem? Só isso desmascara. Esse é mais outra questão que desmascara, além das outras que eu já disse, essa também desmascara a mentira do amor de Deus para com todos. Por que escolher pessoas para viverem num lugar que de tão maravilhoso e irreal sem sentido, que nenhum escritor ousou descrevê-lo em pormenores, que é o céu, e reservar para outros um outro cheio de chamas em que só há gritos e ranger de dentes? Por que escolher pessoas assim para viver em um lugar assim e outro num lugar de eterno sofrimento? Por que, Javé, esses miseráveis que irão ao inferno não merecem estar sob o sol de sua justiça? Onde está sua imparcialidade conforme dito por Jesus, Javé? Ainda Jesus disse que se fizéssemos o bem somente àqueles que são bons, que mérito ou glória haveria em tal atitude? Isso Jesus disse, né? Que não havia mérito nenhum
ou merecimento ou glória para aqueles que só queriam fazer o bem para as pessoas que eram bem, boas e que faziam bens para elas mesmas. Está entendendo? Então Jesus disse que não havia mérito nenhum. Dessa forma, Jesus exorta seus seguidores a fazer o bem ainda mais aos imerecedores e àqueles que são seus inimigos. Então, grande Javé, qual será seu mérito em fazer tanto mal a tantas pessoas vistas aos seus olhos como mais, jogando-as no inferno, enquanto as boas terão gozo do paraíso eterno? Que glória, que merecimento, que honra, Javé, você vai receber disso, já que seu filho disse que não há mérito, não há honra, não há glória àquelas pessoas que procuram fazer o bem somente a pessoas que são merecedoras ou que são boas. Qual o mérito, Javé, em se fazer tanto bem a quem já é bom e que o ama? Não deveria vossa misericórdia, aliás, não deveria vossa misericordiosa pessoa fazer justamente o contrário? Não deveria fazer o bem a nós, os destinados à perdição eterna e ao suplício sem fim? Na verdade, não é vossa, é sua, né? Porque, poderoso Javé, sua santidade não segue os conselhos de seu alter ego Jesus. Jesus não aconselhou isso, grande Javé. Jesus disse o contrário daquilo que sua santidade quer fazer conosco. Fazer o bem a quem nos faz bem, Javé. Todos nós, há muito tempo já o fazemos. Nós, os pecadores, que não somos deuses, que somos imperfeitos, que cometemos erros e falhas, nós mesmos já fazemos isso. Nós só fazemos o bem a quem nós achamos que merecem. Então, a sua santidade vai ser diferente, porque a sua santidade não é pecadora como nós. Nós fazemos assim porque somos pecadores, erramos e falhamos. Mas sua santidade não, sua santidade é perfeita, é santa. E como Jesus disse, não há mérito, Javé, em se fazer o bem somente a quem é bom, Javé. Fazer o bem a quem nos faz bem, Javé, todos nós há muito tempo já o fazemos. Vamos crescendo com essa ideia, mas vossa santidade, a sua santidade, mas sua santidade deveria ser diferente, Javé. Não deveria se comportar como meros homens, como nós, que fazem exatamente o mesmo. Que Deus é esse que tem os mesmos pensamentos de homens pecadores? Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Veja que Jesus falou dos gentios. Os gentios eram os outros povos, que não eram judeus. Aí vocês vão vendo, pegando uma parte ali, outra colar, você vai ver que inicialmente, vocês podem notar que inicialmente essas historinhas de Jesus foram feitas para os judeus. Depois que veio essa história de salvação para outros povos. Veja, ele faz toda essa papagaia aqui toda e diz, olha, até os gentios fazem isso. Então ele está falando isso para quem? Falando para os judeus. E os judeus não deviam se fazer como os gentios. Estão entendendo o que eu estou falando? Os escritos do Novo Testamento foram feitos por judeus. E como tais, eles também queriam beneficiar os judeus em primeiro lugar. Tá entendendo?
Essa história depois que coloca gentios, que no caso eram os pagãos, nessa história de salvação, é depois. Eles inventam essa mentirada depois. Mas inicialmente as histórias eram só para beneficiar os judeus. Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Mas Javé, se você é perfeito e deveria fazer isso, por que não faz, poderoso Javé? Se essas coisas de fazer só o bem a quem merece são atitudes dos humanos pecadores. Então, como você reservou um inferno de fogo onde pessoas, milhões de pessoas ou bilhões de pessoas irão morrer, elas irão passar toda a eternidade sofrendo e sendo consumidas sem nunca acabar esse sofrimento no inferno, poderoso Javé. Que mérito você vai receber de tanto sofrimento eterno, Javé? Poderoso Javé, qual será seu mérito em fazer o bem a quem é bom e a quem o adora? Poderoso Javé, onde está a sua unidade de pensamento com seu filho Jesus? Por que, grande Javé, você não ama seu maior inimigo, o diabo? Jesus não disse que é para amar os nossos inimigos? Então, por que, Javé, você não ama seu maior inimigo, seu arqui-inimigo, o diabo? Não foi sua santidade através de Jesus que nos aconselha a amar nossos inimigos? Então, como é que você mesmo não perdoa ou não ama seus inimigos, grande Javé? Entre eles o diabo e seus demônios. Então, grande e poderoso Javé, porque sua santidade não ama o diabinho e o perdoa, dando-lhe uma chance para que ele volte ao seu seio nos céus. Perdoe esse miserável espírito, Javé, e perdoe-nos, Javé. Perdoe esses miseráveis ateus que simplesmente não o adoram. Não o adoram, né? Porque você nunca lhes deu prova, poderoso Javé, de quem realmente você é. Você nunca deu prova aos ateus de que você existe. Então, poderoso Javé, por que não perdoar-lhe e não reservar esse miserável lugar para eles, esse inferno de tormento eterno? Mostra-nos, ó poderoso Javé, seu grande e infindável amor, perdão e misericórdia. Infelizmente, acredito que o perdão é mais uma das muitas coisas que o Deus que diz que tudo que lhe é possível fazer, não seja possível fazer. Perdoar e amar, para esse Deus, são coisas impossíveis, ainda que ele diga ser capaz de fazer mesmo as impossíveis. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima.